Meus irmãos, nós precisamos de fome. Fome por Deus não é uma modinha que a gente, não é uma frase bonita que a gente inventou para começar a pregação, ou para ser hypado, ou para que as nossas igrejas tivessem um bordão, tipo, você está feliz? Você tem fome de Deus? Não, cara, nós como cristãos, nós necessitamos de fome por Deus. É uma necessidade, assim como é uma necessidade fisiológica sua beber água e se alimentar. Como cristão, é uma necessidade fisiológica se alimentar de Deus. E só se alimenta de Deus quem tem fome. Sim ou não, gente? Para o cristão maduro, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, gente. Para o cristão maduro, Jesus não é sopa de mendigo. Presta atenção. Oh Deus, me dê graça, Deus. Quando nós vemos a justiça social acontecendo, a gente vê pessoas com debilidades, pessoas que estão em situação de rua. Então eu preciso pegar o alimento e ir até ele e falar, cara, come aqui. Mas quando a pessoa ela é saudável, quando a pessoa tem todas as suas faculdades mentais, a pessoa ela precisa entender que ela precisa ir até um lugar e se alimentar, sim ou não? Então nós, como cristãos maduros, em nome de Jesus nós precisamos de fome por Deus. Sabe, o resultado de quem não come é inanição. O resultado de quem não come é não desenvolvimento. Então, talvez e só talvez a nossa falta de maturidade vem da nossa falta de fome. E talvez a nossa falta de fome vem da nossa distração. Talvez a gente é a geração mais distraída que existe, cara. A gente é a geração que tem mais coisas que nos distraem. É o tempo todo a gente fica sendo exposto a coisas externas para tentar nos distrair. Mas como a Vivi orou, existe um tesouro separado por Deus, mas esse tesouro é para os atentos. Vocês estão comigo, gente? Hoje a pregação não é de exortação, eu prometo. Conferência, é dia de alegria. É dia de felicidade. Eu vi na cara de vocês a decepção. Tipo, nossa, por que colocaram o Giovanni hoje? Dia de conferência. Meus irmãos, o tema da nossa conferência é corandel. E a expressão corandel, a palavra corandel, significa diante de Deus, diante da presença de Deus. E existe uma frase que exemplifica muito bem, que nos ajuda a entender essa expressão, e a frase é: viver corandel é viver constantemente. Cara, isso aqui, a gente vai construir toda a mensagem em cima disso daqui. Então presta atenção. Corandel é viver constantemente consciente da presença de Deus, sob a sua autoridade e para a sua glória. Então quando a gente fala assim, olha, hoje nós vamos falar sobre corandel, a gente está falando assim, eu preciso viver constantemente consciente da presença de Deus, vivendo sob a sua autoridade e para a sua glória. Agora vamos lá, quem aqui consegue viver constantemente consciente da presença de Deus? Porque o que nos falta às vezes é consciência da presença de Deus. Muitas das vezes nós estamos na adoração, e aí você está aqui pulando e adorando, e aí o irmãozinho do seu lado está tipo assim. Sabe, o nome disso, meus irmãos, nada mais é do que falta de consciência que Deus está aqui. A Vivi começou falando assim, gente, repete comigo, Deus está aqui. Deus está aqui. E falta tanta consciência dessa presença constante no nosso meio, que a gente fala, Deus está aqui, e isso nem te gela a espinha. Então o corandel é viver constantemente consciente da presença de Deus. Estar diante de Deus de forma constante e de forma consciente. Sabe, quando homens entram na presença de Deus de forma inconsciente, esses homens morrem. Ananias e Safira talvez se esqueceram de Deus.
perderam a consciência de que Deus estava vendo tudo, por isso morreram. Então nós precisamos viver constantemente conscientes da presença de Deus. E meus irmãos, eu queria só dizer uma coisa rápida. A gente vai ceiar hoje, amém? Amém? A gente vai ceiar hoje. E eu sinto no meu espírito que Deus quer fazer algo especial com a nossa comunidade hoje. Só tem gente de casa, estou muito feliz por isso. Então eu queria ser bem prático, bem rápido. Então eu não vou ficar perdendo tanto tempo assim em introdução não. Então corandel é viver constantemente consciente da presença de Deus. E aí a palavra constante significa aquilo que se repete, aquilo que é contínuo, aquilo que não deixa de se repetir. E aí eu queria que vocês abrissem comigo Apocalipse 4. Então, o Apocalipse 4, do 6 a 8, a gente vai ver a exemplificação da palavra constante. Vamos lá. Apocalipse 4, versículo 6. E em frente do trono havia uma coisa parecida. Estou certo? Estou certo. Uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como um cristal. E em volta do trono e em cada um dos seus lados estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos. Repete comigo, coberto de olhos. Na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha uma cara parecida com a de ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinham 6 asas, que estavam cobertas de olhos dos 2 lados, e dia e noite, e algumas versões vão falar constantemente não paravam de cantar. Até aqui. Então, o que João está nos mostrando aqui é uma cena quase que bizarra. Ele vê o trono de Deus, e ele fala assim: em frente ao trono tem um mar de vidro, e aí do lado do trono tem 4 seres vivos, e esses seres vivos eles têm olhos por todos os lados, e eles têm 6 asas, e as asas deles têm olhos por frente e por trás. E eles estão olhando para o trono de Deus, e sem cessar, e constantemente. Então, Apocalipse 4 vai nos revelar aqui a constância, meus irmãos. A constância de estar diante de Deus. A constância que muitos de nós não conseguimos alcançar. Será que é só eu, gente, que luta com a inconstância? Só eu sou pecador assim? Só eu que fico assim, mano, tem dia que eu quero Deus demais assim. Vocês não têm noção, não. Tem dia que nossa, pai, vontade de morrer que dá. Mas tem dia que você fala assim, hoje vamos orar. Eu falo, não sei se eu quero. Não sei se eu quero. Então, Apocalipse vai me revelar que a constância depende de uma coisa. Presta atenção, a constância em Deus depende de uma coisa: estar diante de Deus. A constância na nossa caminhada depende de uma coisa: estar diante de Deus. Porque conforme a gente vai caminhando, e aí a gente aprende sobre disciplinas espirituais, como a Isabel falou aqui, a gente vai colocando na nossa cabeça que a constância é fruto do meu trabalho, que a constância é fruto dos meus braços. Mas, meus irmãos, a constância é fruto dos seus olhos. O que te mantém constante é o que você vê. Os anjos, eles não param de cantar, eles ficam sem cessar, porque eles têm olhos, e eles veem a Deus, eles estão diante de Deus. Então, o que é capaz de te manter constante não é o quanto você é bom em orar, é o quanto de Deus você vê.
É por isso que eles têm olhos de todos os lados. É por isso que eles têm 6 asas e até nas asas têm olhos para ver a Deus. Meus irmãos, eu queria ser um pouco herege aqui, tudo bem? Tudo bem nada, gente. Mas eu queria propor um pensamento aqui. Eu tenho certeza que o texto está dizendo, Arthur, não para não, pelo amor de Deus. O texto está dizendo assim, e sem cessar. Vamos, Arthur. Sem cessar, Arthur. Acabei de falar de constância, pô. Mas eu acredito que se esses anjos, meus irmãos, deixarem de olhar para Deus por um instante, eles cessam. Porque o que me mantém constante não é o meu trabalho, é para onde eu olho. E aí, claro que eu vou fazer a pergunta clichê de sempre: para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado, meus irmãos? Porque eu tenho aprendido esses dias que a gente como liderança fica meio desesperado assim, quando as pessoas, na nossa concepção, não estão amando Deus. E a gente vai se reunir, às vezes fica assim, cara, a gente precisa instituir um jejum, a gente precisa fazer mais oração, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Mas a verdade é que a nossa comunidade precisa, não é que é bom não, gente, é que precisa estar diante de Deus. Essa é a única maneira de permanecermos. Então, mais uma vez, a constância não é resultado do seu braço, é resultado dos seus olhos. Porque o resultado dos meus olhos sempre vai imprimir na minha vida um estilo de vida. Por exemplo, se você segue 10 pessoas no Instagram e 9 pessoas falam de negócios, você vai ser um cara de negócios. Você vai ser um cara voltado para negócios. Se a cada 10 pessoas que você segue no seu Instagram, 9 falam de moda, você vai ser a mulher da moda. Porque você está imprimindo na sua vida aquilo que os seus olhos estão contemplando. E aí, aquilo que os meus olhos contemplam, eu imprimo na minha vida. Mas aquilo que os meus olhos contemplam, eu também canto com a minha boca. Porque os anjos estão vendo a Deus. E aí, de repente, o estilo de vida deles é permanecer. Mas o fruto dos lábios deles é santo, 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 santo. Então a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: qual é o fruto dos seus lábios? Qual é o seu hino? E aqui eu não estou falando simplesmente de louvor aqui na igreja, não. Eu estou dizendo, cara, se eu passar 2 horas com você, Clérison, o fruto dos seus lábios vai me revelar o que de Deus? Porque, vamos lá, vamos fazer aqui um exercício mental, tudo bem? Deus está aqui, nesse violão aqui, ó. Deus está aqui. E aí os anjos estão aqui. E os anjos estão olhando para Deus. E quando eles olham para Deus, eles permanecem. E quando eles permanecem, eles estão revelando o que eles estão olhando, sim ou não? Então estão dizendo assim, ó, santo, santo. Se eu estou aqui de costa para Deus, e eu estou vendo o anjo cantando, permanecendo, e com a boca dele revelando o santo, sem olhar para Deus, eu sei que Deus é santo. Por quê? Porque a boca do anjo está revelando quem Deus é. Aí a pergunta é, a sua boca revela o que de Deus? O fruto do seu louvor revela qual faceta do Senhor, gente. Porque quando a gente fala sobre adoração, por exemplo, parece que quem precisa estar diante de Deus para revelar Deus é o cara do louvor. Não, se o Asaf não estiver diante de Deus, ele não vai tocar direito. Meu irmão, se você não estiver diante de Deus, você não vai permanecer. E o fruto dos seus lábios vai ser murmuração. Vocês estão comigo, gente? Então constância depende de o que eu estou vendo em Deus. E aí outra coisa que quem está diante de Deus. Então vamos lá, os anjos estão aqui diante de Deus. Foi gerado neles 2 coisas. A primeira coisa, eles permanecem. A segunda coisa, eles cantam o que eles veem. E existe uma terceira coisa que é gerada
em quem estar diante de Deus, que é discernir o tempo e não perder a esperança. Nossa, gente, não faz sentido nenhum. Mas, cara, presta atenção no texto. Os anjos estão olhando para Deus. Eles estão permanecendo, porque a Bíblia fala, e sem cessar, eles cantam o que eles veem: Santo, Santo, Santo. E aí de repente parece que o refrão troca. Eles começam a cantar: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Meu irmão, você quer não perder a esperança? Você quer aprender a discernir o tempo? Esteja diante de Deus. Nós somos uma comunidade que ama a canção Maranata. E o que eu queria dizer é que a canção Maranata, meus irmãos, a ideia Maranata, a escatologia Maranata, não é uma modinha dos últimos tempos. A canção Maranata é fruto dos lábios de quem está diante de Deus. Os anjos não vestem camisa preta e têm tatuagem. Eles estão diante de Deus e por isso eles cantam Maranata, aquele que era, aquele que é, aquele que virá. Então, qual é a importância de estar diante de Deus? Qual é a importância de viver corandel? Qual é a importância de ser constante no Senhor? A importância é: precisamos ser achados. Sabe, gente, eu tenho feito uma oração. Nesses últimos dias que é: Senhor, me encontre, Senhor. O Senhor precisa me achar. O Senhor precisa me encontrar. Nós precisamos ser cristãos que são achados por Deus. Só que, meus irmãos, Deus não vai te procurar em outro lugar a não ser na presença dEle. Quando Adão peca, Ele fala: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Cadê você que não está onde deveria estar? Cadê você que não está na minha presença? Então, quer ser achado por Deus? Esteja diante dEle. Nós precisamos permanecer diante de Deus. E aí a outra expressão de corandel é constante e consciente da presença de Deus. E a palavra consciente significa, dicionário, né? Estar consciente de algo cujos sentidos funcionam perfeitamente. E aí o dicionário ele traz uma ilustração para exemplificar a palavra consciente, que ele fala assim, ó: estava em coma, mas agora está consciente. Então, quando ele vai explicar a palavra consciente, ele fala: é como se alguém estivesse em coma, ou seja, perdeu os seus sentidos, mas agora está consciente. E aí eu queria que vocês abrissem comigo agora em Salmo 100. Então, corandel, constante e consciente. Quando alguém está inconsciente, é como se alguém estivesse em coma. Quando alguém está consciente, é quando alguém está com os seus sentidos perfeitamente aguçados. Quando uma pessoa ela está em coma, ela não responde a nenhum estímulo externo. Quando um cristão está consciente, ele responde aos estímulos externos do Espírito Santo. Então, quando alguém está em coma, existem dois grandes problemas. O primeiro BO de quem está em coma é que ele perdeu a consciência de si. Então, me desculpe o palavreado, mas a pessoa que está em coma, no estado vegetativo, ela pode estar toda segura. Elisoca. Eu sabia que era ela sem ver antes. Vamos lá. É avivalista, não tem jeito. A pessoa, quando está em coma, meus irmãos, ela pode estar toda defecada, que ela não vai se limpar. Por quê? Porque ela perdeu a consciência de si. Ela perdeu os sentidos de si.
Por isso que isso é um problema, porque às vezes, isso aqui é uma angústia pastoral. Às vezes nós encontramos alguém em coma e a pessoa está toda, desculpa a palavra, toda cagada. Só que ela não percebe por quê? Porque ela perdeu os sentidos. Ela está inconsciente. E quem está inconsciente da presença de Deus é incapaz de ver a própria sujeira. Quem está inconsciente de que Deus está aqui, a pessoa peca e não está nem aí. Sabe, uma vez eu vi uma pregação do Jeff, da Big Home, ele falou assim: cara, para eu trair a minha esposa, para eu trair a Gessamine hoje, eu preciso fazer ela morrer dentro de mim primeiro. Porque aí eu vou perder a consciência de que ela está comigo. Viver inconsciente, meus irmãos, é romper a aliança com Deus. Viver inconsciente, perder os sentidos, é viver sem aliança com Deus. Então o primeiro problema é que a pessoa ela perde o sentido de si. Ela não consegue mais olhar para dentro de si e ver que existe um problema, porque perdeu os sentidos. E meus irmãos, quantos de nós talvez está assim hoje? Você já não responde mais aos estímulos da vida de Deus. O Espírito Santo às vezes tem que gritar para você ouvir. E aqui vai o segundo BO de quem está em coma. Quem está em coma, gente, não consegue ser acordado no grito. Não tem como. O Cleves está em coma. Misericórdia, irmão, misericórdia. O Cleves está em coma aqui. Não adianta eu falar: ô Cleverson, acorda. Por quê, meus irmãos? Porque não se acorda ninguém no grito, no coma. Ah, Gi, então ferrou. Se a pessoa que está sem a consciência de Deus, se a pessoa perdeu a consciência de Deus, ela não consegue mais se limpar. Se a pessoa perdeu a consciência, se Corandel é viver constantemente olhando para Deus, cantando o santo, aguardando o Maranata, consciente, me limpando sempre, e ela está em coma, então ela vai ser condenada. Porque se ela não consegue se limpar e ninguém consegue acordar ela, o que faremos nós? Existe uma boa notícia. Os evangelhos vão contar a história de uma menina em coma. Meu Deus. Existe esse quadro dramático nos evangelhos, onde a menina não respondia mais a estímulos. A menina já não ouvia mais os pais quase que implorando: por favor, minha filha, se levante. Até que Jairo decide fazer uma coisa que nós precisamos fazer hoje. Ele sai da sua casa, ele encontra um homem na rua, ele diz: Jesus, será que você pode entrar na minha casa? Será que você pode entrar na minha casa? Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo... Eu estava comentando isso com o Cleverson ontem. Às vezes a nossa casa está uma bagunça. A caixa que era para estar aqui está lá atrás. O púlpito que era para estar aqui está lá no banheiro. Aí eu falo: meu Deus do céu, tem que arrumar. Aí eu vou, pego a caixa, trago para cá. Vou no banheiro, pego o púlpito. Quando eu ponho aqui, a caixa está lá de novo. Aí eu falo: meu Deus do céu. Aí eu pego o tapete, eu vou arrumando, e a bagunça não vai se solucionando. Por quê? Porque a nossa bagunça não se arruma com trabalho, se arruma com glória. Com glória de Deus. Glória de Deus. Meus irmãos, sacerdócio não é sobre simplesmente ser muito bom na sua didática. Sabe, faz parte, meus irmãos, presta atenção, faz parte do sacerdócio não conseguir ficar de pé. A casa de Salomão foi uma casa de excelência, porque não porque tinha homens de Deus, não porque tinha homens consagrados, mas porque a glória de Deus veio. E esses grandes homens de Deus não conseguiram ficar de pé. Então Jairo vem e fala: Jesus, só você pode. Meus irmãos, de verdade, será que a gente pode parar de ser burro e começar a falar para Jesus: Jesus, só você pode. Só você pode.
Só você pode. Hoje eu olho para situações que eu falo, só você pode, Jesus. Só você pode. Mas às vezes a gente está teimando, tentando permanecer e tentando ter consciência de Deus pela minha doutrina. Não, porque o que importa é a doutrina. Não, Moisés subiu e desceu com as tábuas da lei. Moisés subiu e ouviu a Deus e desceu com as tábuas da lei. Não tem como beber de doutrina e não beber do Espírito que vivifica a doutrina. De doutrina ou Espírito? Doutrina com o Espírito. Doutrina cheia de fogo. Doutrina cheia de Espírito. Fala, Deus. Nós precisamos, meus irmãos, colocar glória na nossa ferida. Meu Deus. Nós precisamos colocar glória na nossa bagunça. Meu Deus. Sabe, seu casamento tá uma zona, porque não é porque você não fez terapia, não. É porque não tem glória. Eu digo, abre a porta aqui, vou abrir a porta. Gi, tá falando contra a terapia? Não estou. É isso só, não estou. A igreja está uma bagunça, falta glória. A igreja está sem Deus, falta Jairo. Falta Jairo. Sabe, eu sinto no meu espírito que Deus está levantando outros Jairos. E o que é Jairo, Giovanni? Jairo é o homem que olha para a situação e fala, não tem mais jeito, o que faremos? Vamos buscar a Jesus. Vamos na rua, vamos clamar, vamos pedir, Jesus, vem para minha casa. E aí quando Jesus entra em casa, ele fala, primeira coisa, todo mundo aqui que não está fazendo nada, sai fora. Meu Deus. Eu falei que eu não ia falar isso, né? Todo mundo que está chorando em cima daquilo que o senhor está dormindo, vai embora. Meu irmão, se você não constrói nada, vai embora. Se você não atrai a glória, vai embora. E aí ele manda embora, Jesus manda embora as pessoas. E aí ele fala, gente, tá só dormindo. E aí ele diz, Talita cumi. Talita cumi. A palavra Talita, o nome Talita significa menininha. E cumi significa levanta-te. Levanta-te. Meus irmãos, o que a medicina não conseguiu fazer, o que a nossa teologia não consegue fazer, o que as nossas escolas não conseguem fazer, Jesus com uma palavra resolve: levanta-te. Talvez o que você precisa, não me bate, Lê, não me bate, não é de mais ECC, é de levanta-te. 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 Você precisa ouvir de Jesus, levanta-te. E aí de repente a menina abre o olho e fica em pé. Por quê? Porque Jesus disse, levanta-te. E quando ela levantou, vamos lá, falou assim, alimente ela. Por quê? Voltou os sentidos. Não está mais inconsciente. Ou seja, quem não está mais inconsciente precisa comer. E aí eu queria falar sobre vida devocional, mas já foi falado. Então vamos seguir. Vocês estão comigo, gente? Sim. Só que aí a gente vai entrar numa parte do sermão agora que eu pedi para vocês abrirem Salmos 100, mas eu pequei contra vocês. É Salmos não, é Apocalipse 4. Tá pertinho, pô. Tá colado ali. Apocalipse 4. Quando a gente fala sobre, cara, estar diante de Deus, estar diante da face de Deus, buscar ao Senhor, a gente sempre vai falar assim, o que eu posso fazer mais para buscar mais? O que eu posso fazer mais para entrar mais no Santo dos Santos? O que eu posso gerar com os meus braços para amar mais a Deus? E isso não está errado não, isso é fome.
Só que nós precisamos entender o princípio de estar diante de Deus. E o princípio de estar diante de Deus é que o maior interessado é Deus. Quando Jesus propõe, quando Deus propõe que a humanidade estivesse diante dele, constante e conscientemente, ele foi o primeiro a dar o passo. E aí vamos ler Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta nos céus. Até aqui, meus irmãos, olha isso. João olha para o céu e fala: existe uma porta aberta nos céus. Se você for na minha casa e a porta estiver fechada, isso quer dizer, não quero você aqui. Mas se você fala assim: Léo, vai lá em casa, e a porta está aberta, eu posso entrar. Meus irmãos, o céu está com a porta aberta. Deus é o maior interessado em comunhão. E aí a gente vai para Efésios 2, você não precisa abrir não para ser rápido. Efésios 2:13 vai falar assim: agora porém em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele destruiu a inimizade. Então por que eu li esses dois textos? Para te provar que o maior interessado na comunhão, o maior interessado de nós como comunidade estarmos diante de Deus, é o próprio Cristo. Eu olho para o céu e a porta está aberta, mas aí eu não posso ir para lá. Por quê, Cleverson? Porque você é um desgraçado pecador, porque a sua vida é suja, porque no céu não habita pecado, porque Deus é santo. E mesmo a porta estando aberta, eu não posso subir. Só que aí existe algo chamado a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Então, se Deus deixou a porta aberta, Jesus veio e nos deu acesso. Falou: olha, a porta estava aberta, você não podia entrar. E aí, como ele disse aqui, mas pelo meu sangue eu destruí a inimizade que havia entre você e o Pai. Meus irmãos, se a cena da crucificação, se a cena da cruz pudesse dar um grito, ela gritaria: sejam amigos de Deus de novo. Vocês podem subir de novo. Vocês podem estar diante de Deus sem culpa. Meus irmãos, eu amo um texto. Você vai achar estranho porque eu amo. A Bíblia fala que nós éramos o alvo da ira de Deus. Meu irmão, você tem noção disso? Imagina comigo agora o pior assassino do Brasil. O cara já matou milhares. E aí você fica sabendo que agora você é alvo dele. Sai no jornal lá: assassino fulano procura Daiane. Nossa, eu abri um buraco no chão e me enterrava. Agora imagine ser alvo da ira de Deus. É como se a ira de Deus, ela vai cair, ela precisa ser bebida por alguém, e aí no seu peito tem um alvo. Então de repente a cruz de Cristo vem, se estabelece, e Jesus bebe o cálice da ira de Deus, e cai sobre ele a ira de Deus. E agora ele fala: sem culpa vocês podem estar diante de Deus. Sem culpa vocês podem viver corandel. Estar constantemente, conscientemente diante de Deus. E aí, cara, por que
Por que eu fico tão empolgado em pregar sobre isso, em falar sobre isso? É porque, meus irmãos, nós estamos tratando aqui do centro da existência humana. Deixa eu tentar ressignificar o propósito da sua vida. Meu irmão, você não nasceu para ser um bom profissional. Você não nasceu para ganhar muito dinheiro. Você não nasceu para casar. Você não nasceu para ser pai nem mãe. Tudo isso é incrível. Mas você nasceu para Deus. É isso. Eu nasci para. Para é preposição de propósito. Eu nasci para Deus. Esse copo nasceu para receber líquido. Se ele não vive esse propósito, ele não serve para mais nada. Então você pode ser um excelente profissional. Se você não é de Deus, desculpa, você não serve para nada. Por quê? Porque eu nasci para Deus e para a sua glória. Em Salmo 100 agora, Salmo 100, versículo 3, vai falar: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. O fundamento é: reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Eu nasci para Deus. Eu nasci para Deus. E aí você vai ver algo muito até constrangedor na história. Você vai ver Deus caçando os homens. Você vai ver Deus indo atrás dos homens. E aí o homem, ele se esconde atrás da figueira, ou o homem dá um jeito de se esconder de Deus, porque não tinha entendido ainda o sacrifício de Cristo. Não tinha entendido ainda a graça de Deus. Mas você vai ver na história Deus falando para o homem: eu quero vocês. Eu não sei o quão constrangedor para vocês é isso, mas eu sinto meu espírito ser esmiuçado quando eu penso que Deus me quer. Deus me quer. E eu fico assim: por que Deus me quer? Às vezes nem a G me quer. E é minha esposa. Ela fica assim: sai para lá. Às vezes Deus me quer. Meus irmãos, Deus caça homens. Deus caça, Deus procura homens. Oséias 11:4 vai falar: com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos meus braços, como quem pega uma criança de colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Olha o que Deus está dizendo aqui. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança do colo. E eu me inclinei para lhe dar de comer. Mais uma vez, eu não sei o quão constrangedor para vocês é isso. Você já imaginou Deus Todo-Poderoso? Isso aqui é o poder da expressão corandel. O Deus Todo-Poderoso se inclinando para te dar de comer. Deus está caçando os homens, meus irmãos. Deus está caçando os homens. E por que tudo isso? Porque Deus ele é um Deus relacional. A gente já ouviu isso aqui nessa conferência. Deus ele é um Deus relacional. E nós vemos isso na criação. Quando Deus ele está fazendo tudo, criando tudo, para tudo ele diz: haja luz. E a palavra haja, ela fala sobre necessidade. Haja luz porque é necessário ver. Que haja separação entre o dia e a noite, porque existe uma necessidade. Então quando Deus diz haja, Ele está dizendo: existe uma necessidade do porquê eu estou dizendo isso. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele fala: façamos. Porque isso fala de propósito. Existe um propósito relacional em Deus criar o homem.
É por isso que eu estou dizendo que você não nasceu para outra coisa a não ser para Deus. Aleluia. Eu achei muito interessante uma coisa que eu pesquisei. Quando Deus ele fala haja, ele cria do nada. Quando ele diz que haja sol, do nada houve sol. Ele diz haja e ageu. Só para quebrar o gelo, pô. Que isso? Só para quebrar o gelo, haja e ageu. Quando Deus diz haja, ele cria a partir do nada. Mas quando Deus fala façamos, Ele tira a ideia de algum lugar. Então quando Deus vai falar assim, olha, eu vou fazer isso, haja, e vem acontecendo e criando e aparecendo. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele olha para trás e tira a ideia de algum lugar. E para onde que Ele olha? Para dentro dele mesmo. E Ele vê a Trindade. Ele vê relacionamento, e Ele vê comunhão, e Ele vê o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, numa eterna comunhão. Então Ele diz, a partir disso, façamos. A partir disso, façamos o homem. Então, meu irmão, se você não está na presença de Deus, você é só um boneco de barro que anda. A gente vai... Abre comigo... Segunda Coríntios 3:18. E cara, é muito interessante, porque enquanto eu estava escrevendo esse sermão, preparando, e eu fiquei impactado com Deus vindo atrás de mim, depois que eu li esse texto de Oséias, falando que Ele me amarrou com um laço de amor e carinho, Ele me trouxe para perto, Ele me pegou como uma criança de colo, e eu falei, Deus, mas às vezes eu não correspondo isso, parece que a humanidade foi quebrada. E aí Deus me lembrou do texto de Eclesiastes, nesse momento em que Deus olha para dentro dele mesmo, vê a Trindade, e fala, façamos. A hora que Deus toca no barro para começar a fazer o homem, existe um texto em Eclesiastes que diz, e Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Nós temos tudo para corresponder ao amor de Deus. Nós temos tudo que nós precisamos para corresponder essa expectativa que o céu tem de você estar diante de Deus, constante e conscientemente. Meus irmãos, existe dentro de nós um anseio pela eternidade. Só que até aqui está tudo muito lindo, está tudo muito incrível, porque, mano, Deus me quer muito. Aí agora Ele colocou em mim um anseio pela eternidade, agora eu quero Ele muito. Mas existe um probleminha no meio da humanidade que chama queda. Queda, o homem caiu, você pecou. Quem é que pecou hoje? Levanta a mão. Oh, estou entre anjos. Meu Deus, vou reverenciar vocês. A queda estragou a humanidade. A queda tirou de você esse grande anseio pela eternidade que você tinha. Então, antes tudo que eu desejava era Deus. Tudo que eu ansiava era Deus. Tudo que Adão e Eva faziam no jardim era estar com Deus, diante de Deus. Mas depois do pecado eles queriam fazer outras coisas. Eles tinham outros anseios. Eles tinham outros desejos. E aí, o grande problema disso é que nós, por nós mesmos, como eu já disse, pela força do seu próprio braço, você não consegue amar mais a Deus. E aí parece que a nossa esperança já vai se esvaindo de novo. Mas, meus irmãos, eu queria dizer que a queda não mudou Deus, a queda mudou você. O que isso quer dizer?
Deus sempre teve o desejo objetivo de se relacionar. A queda nos ensinou a nos relacionarmos com Deus de maneira subjetiva. Então agora existe um monte onde Deus está. Vamos lá, estão comigo, gente? Eu vou acabar daqui a pouco. Existe um monte onde Deus está. Existem trovões, raios, relâmpagos para provarem que Deus está lá em cima. Então Deus, de forma objetiva, está no alto monte. E agora o homem, de forma subjetiva, fala: Moisés, sobe lá e traz para mim uma resposta subjetiva de quem Deus é. Moisés, você podia até imitar o tom da voz de Deus. Agora nós não queremos mais, de forma objetiva, estar diante de Deus. O que nós queremos é: pastor, se consagra aí, me traz um bom sermão, pelo amor de Deus, faz uma boa oração por mim. E agora nós estamos empurrando com a barriga, e aí vivendo o relacionamento com Deus de forma subjetiva. Mas eu não sei se vocês já perceberam, Deus nunca falou assim: e eu falei com fulano como se fosse meu conhecido. Não. Êxodo 33:11 fala: e Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. Amizade fala sobre objetividade. Quem quer viver de forma subjetiva com Deus nem está na Bíblia, não aparece. Deus, ele procura relacionamentos objetivos. Meus irmãos, deixa eu olhar aqui. Jesus não é um adolescente que é carente e que qualquer relacionamento serve. Nós precisamos nos relacionar com Deus de forma objetiva, com sinceridade de coração. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então agora a humanidade, ela tem um problema, e aí começa a surgir várias tentativas de resolver esses problemas. E aí a gente começa, os homens começaram a tentar apaziguar a ira de Deus. Vai lá, mata um boi, mata um cordeiro, mata uma pomba, vai matando, mata um cachorro, porque Deus está irado. E a gente vai tentando apaziguar a ira de Deus, e mais uma vez, de forma subjetiva, a gente vai lidando com Deus. Só que aí existe um homem chamado Davi, que mesmo no tempo dele começou a entender que mesmo o sacrifício não era subjetivo. Eu não poderia sacrificar alguém no meu lugar. E aí ele fala uma coisa que para o tempo dele era loucura. Salmo 141, versículo 1 e 2, ele fala: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando eu clamo a ti. E agora ele entra arregaçando: seja a minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então Davi está dizendo: não, eu não vou mais te tratar de forma subjetiva, te dar um sacrifício. Agora a minha oração é o incenso, e as minhas mãos levantadas é o sacrifício da tarde. Relacionamento objetivo, diante de Deus com objetividade. Só que aí, esse tanto de sacrifício, esse tanto de religiosidade para tentar resolver o problema não adiantava. Então, o que adiantava? Você abriu aí 2 Coríntios 3,18. O Senhor está falando muito com a gente sobre restauração. 2 Coríntios 3,18 vai falar: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Gi, como resolver o BO então? Como que eu paro de ser subjetivo? Como que eu arrumo a minha vida? Como que eu trago Jesus para a igreja? Como que eu trago Jesus para o meu casamento? Como que eu estou diante de Deus? Paulo fala de glória em glória, de exposição em exposição, de santo em santo. Você percebe que Paulo não fala
de doutrina em doutrina, de devocional em devocional. Não. É de glória em glória. É estando diante da presença de Deus. Meus irmãos, os nossos maiores lemas como igreja, nossos maiores problemas como igreja, a gente por muitos e muito tempo quebramos a cabeça, mas foi em reuniões muito simples, às vezes dentro de uma sala de 5x5, que Deus aparecia e resolvia todos os nossos problemas. Por quê? Porque nós estávamos de glória em glória, nos expondo diante de Deus todos os dias, constante e conscientemente. Amém, gente? Então a graça de Deus, ela é poderosa o suficiente para restaurar o sentido original da sua vida, que é viver diante de Deus. Eu queria que você saísse daqui encucado, que se você não viver diante de Deus todos os dias, não se expor de glória em glória para Deus todos os dias, você é só um boneco de barro. Até bonitinho, outros nem tantos. Alguns é lama, tem gente que é lama, não é barro não, é lama. É lodo, você é lodo. Tem gente, a lona é brejo. Deus foi no brejo para fazer a lona. Meus irmãos, vocês estão entendendo? E aí, como eu já disse, nós não permanecemos com a força do nosso braço. E aí existe um texto que vai ser o último texto que eu vou ler, eu acho. É o penúltimo. 1 João, abre comigo. 1 João 4:13. Jesus, ele é tão interessado, Deus, ele é tão interessado que estejamos diante dele, que ele já deixou a porta do céu aberta. Ele morreu numa cruz por nós. Ele reconciliou a gente com o Pai. E aí ele pega e faz isso daqui, ó. A razão porque podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. Existe uma razão do por qual eu tenho certeza de que eu estou unido com Deus, e a certeza do porquê Deus está unido comigo, o porquê eu posso estar diante de Deus, porque Ele me deu o seu Espírito. Então existe o Espírito de Deus, o Deus que revela Deus, que mora dentro de você, que te garante, que é o selo, que é o elo, que é a segurança, que é a âncora, para que você esteja diante de Deus todos os dias. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos honrar a pessoa do Espírito. Honrar a pessoa do Espírito. E eu vou pregar sobre isso um dia ainda. E aí a gente vai para o último texto da noite. Eu queria chamar o pessoal da adoração para se posicionar aqui. Vocês estão felizes ainda, gente? Sim. Estar diante de Deus é a maior dádiva que o homem pode experimentar. Ter a pessoa do Espírito revelada e morando dentro de nós é a maior dádiva que nós podemos encontrar. Nós começamos a pregação lendo Apocalipse 4 e nós vamos terminar a pregação lendo Apocalipse 21. Por quê? Porque Apocalipse é a revelação do supremo propósito de Deus. Deus está revelando o propósito dele. Então, Gi, qual que é o propósito da minha vida? Por que eu nasci? Por que a gente está fazendo uma conferência? Por que a gente se reúne como igreja? Apocalipse 21, versículo 3, fala sobre a nossa eterna esperança.
fala sobre o motivo de homens morrerem pelo Evangelho. Apocalipse 21:3 fala, dá significado para o mártir. Por que alguém morreria por uma mensagem? Por que alguém seria tão louco de entregar a sua própria vida por conta de uma mensagem? Apocalipse 21:3 vai responder: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos.